Olá, boa tarde, 1h27 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista. O Laércio já apertou o biloto ali mostrando as formas como você pode acompanhar o programa. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Tem o WhatsApp, que é o 99989-1042. E tá, para que serve aquele QR Code ali? Aquele QR Code você aponta a câmera do seu celular e você já vai cair direto num grupo de notícias da TV Gazeta, acompanha um pouco da produção que o pessoal está conduzindo lá na redação. É para isso que serve, para você ficar um pouco mais íntimo de como que estão sendo produzidas as notícias por aqui. Laércio, você pode apertar o biloto rapidamente? Há um problema que nós precisamos resolver, não é? Aquele quiprocó todo ali do pessoal do Terra Prometida. A informação que chega é de que nós temos problemas, tanto no pagamento do aluguel social, isso um problema de ordem administrativa. E no que se refere às famílias, muitas famílias também tiveram problemas em relação à documentação. Então, só que isso, nesse meio, no meio desse, entre a língua e o beiço, quem está espremido, além das famílias, obviamente, os donos dos imóveis, né? Que parecem estar pouco tolerantes com atrasos. Então, é possível que daqui a pouquinho nós tenhamos desdobramentos em relação a esse problema. Correto? Bom, hoje o programa Gazeta Entrevista vai conversar com o professor Inácio Moreira. Ele é o porta-voz estadual do partido Rede Sustentabilidade. E o partido Rede Sustentabilidade tem feito movimentações importantes na arena política, não é? Já o partido Rede Sustentabilidade já declarou apoio a Marcos Alexandre para disputar a eleição o ano que vem. O partido Rede Sustentabilidade também esteve representado no último sábado numa agenda importante no município de Marechal Thaumaturgo, não é? Marechal Thaumaturgo ou Mâncio Lima? Mâncio Lima, perdão, em Mâncio Lima. Em Mâncio Lima, com a presença de duas ministras, né? A Sônia Guajajara, ministra dos Povos Originários e tal, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eu quero conversar com o professor, já começando por esse aspecto. Boa tarde, professor Inácio. Queria saber de você o seguinte, lá naquele encontro em Mâncio Lima, o governo do estado ignorou aquela agenda. Que leitura que você faz disso? Olha, então, o poder tem um ritual, né? Então, assim, eu fui presidente da Associação de Moradores, eu acho que foi o cargo maior que eu ocupei. Eu não gostava de brigar com o prefeito, brigava quando era o jeito, né? E quando o prefeito visitou o bairro que eu era o presidente, o bairro que eu moro até hoje, as placas, eu sempre fiz questão de acompanhar a agenda do prefeito. Independente de quem fosse o prefeito? Independente, porque é um poder constituído. Quem está ali não é mais o candidato. Quando o candidato ganha as eleições, ele é o prefeito de todo mundo, de todos, independente de quem votou nele ou não. Então, assim, o ritual serve também para governo do estado, para governo federal. Então, essas agendas, geralmente, para um estado que nem o nosso, que é um estado que sobrevive de repasses, de recursos do governo federal, é aconselhar que a gente tenha uma relação muito boa, né, para que a gente possa estar abrindo portas, para que a gente possa estar conseguindo captar recursos para o nosso estado. E 34 milhões não se encontra em qualquer esquina aqui de Rio Branco, nem do Acre, né? Numa crise dessa, 34 milhões, principalmente, é um recurso que vai direto para 11 ou 13? 11 comunidades. Comunidades indígenas que elas lá, que moram lá, que conhecem os problemas delas lá, se organizaram, elaboraram um projeto, porque não é fácil captar recursos, elaboraram um projeto e vão ter como administrar um recurso para gerar, né, riquezas, né? Tem cadeias produtivas que eles vão estar fortalecendo, também vão organizar a sede do ponto de vista estrutural, e isso vai aquecer a economia, porque eles vão estar comprando no comércio ali de Mâncio Lima, vão estar comprando produtos para colocar esse projeto para rodar. Então, fantástico, 33 milhões é importantíssimo. A gente fica na torcida que outras organizações, tanto do ponto de vista da administração direta, né, prefeituras, governo do estado, consigam elaborar bons projetos para acessar esse recurso, como também
as entidades do terceiro setor, né? Associações indígenas, como é o caso lá, ONGs, quem puder e quem tiver capacidade técnica de elaborar bons projetos, acho importante. Conversei ontem com o senador Márcio Bittar. Ele é um parlamentar que não deixa dúvidas em relação a movimentos iguais a esses que foram concretizados no último sábado em Mâncio Lima. Ele entende que isso é um atraso, porque na concepção dele, essa agenda ela é completamente vinculada aos interesses do grande capital que querem, no entendimento dele, ditar as formas de desenvolvimento regional. No entendimento do senador Márcio Bittar, aquilo que aconteceu em Mâncio Lima não tem nenhum impacto econômico. Ele, inclusive, gravou um vídeo na internet, estava nas redes sociais dele. O que você poderia contrapor ao entendimento do senador? Na verdade, eu tenho que primeiro compreender qual é o Márcio Bittar que está falando. Se é o Márcio Bittar do PCB, que se formou na Rússia, que era do Partido Comunista Brasileiro. Não, né? esse daí já foi. Ou se é o Márcio Bittar, que foi o líder do orçamento do governo do Bolsonaro por 4 anos. Porque também o Márcio Bittar tem essa característica, né? Ele consegue se adaptar muito rápido a essas conjunturas políticas, né? E o que está posto aí é uma visão de que é um atraso, por exemplo, você disponibilizar aquele recurso para comunidades indígenas, né? Há outro ponto de vista. A gente acha que essa população, que é uma população que já estava aqui, né? E é uma população que precisa ter segurança alimentar no habitat dele natural. Porque se ele não tiver acesso a esses recursos, a esses programas, a tendência, tanto faz ser a população indígena ou a população rural de uma forma geral, ela é vir para a periferia da cidade. Então, essa discussão eu acho que é o seguinte, tem recurso e eles preferem estar gerindo o recurso. Mas o Márcio Bittar sabe que teve dificuldade, mesmo sendo quem organizava o orçamento geral da União, teve dificuldade. Ele falou várias vezes sobre aqui o Canal da Maternidade, sobre a bacia do Rio São Francisco, e já se passou 4 anos, né, 4 anos inclusive, com ele, a relação muito boa com o Bolsonaro, e ele não conseguiu que as emendas dele, de fato, saíssem do campo das ideias, do campo das boas intenções e se tornassem realidade. Então, o que é que foi feito desses projetos? Até a própria BR-364 passou 4 anos ele com uma relação muito boa com o Bolsonaro e nem por isso a estrada foi dada pelo menos a manutenção. Então, o que existe é uma distância muito grande entre o poder que você tem, até o recurso que você tem e a execução. Porque a execução precisa de projetos bem elaborados, precisa de relatórios, porque é uma legislação que foi aprovada e que precisa, para você acessar o recurso, você precisa fazer esse checklist. O Márcio Bittar, infelizmente, ainda não conseguiu, né? Aí onde você está, semana passada, estava sentado o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas e Assemelhados, o JOSA, Josimar. Uhum. E ele falou o seguinte, Itaã, o Fundo Amazônia não chega na ponta. Uhum. Por que você faz a defesa do Fundo Amazônia? E o que está faltando para a classe trabalhadora ter o acesso que as comunidades indígenas lá do Juruá tiveram? O que está faltando? Quem está errando? O governo não está se fazendo entender? O trabalhador não está suficientemente organizado? O que está faltando, Inácio? Na verdade, Itaã, eu faço a defesa de linhas de financiamento. Você conhece muito bem na área da cultura, se você para apresentar um projeto, seja na área do esporte, seja na área de um teatro, ou qualquer outro projeto, você tem regras. Você tem que ter uma entidade devidamente credenciada. Então, eu não estou aqui especificando o Fundo da Amazônia ou lei, né, da cultura. Eu estou dizendo que é o seguinte, é importante abrir essas linhas de financiamento, mas é importante também que as pessoas estejam habilitadas para elaborar um bom projeto, para poder ter acesso a esse recurso. Infelizmente, o que acontece às vezes é que tem recursos. Essa semana, agora passada, eu estava lendo uma coluna do jornal, recursos voltando, inclusive por falta de projetos. E aí, olha a contradição. Parece que você pega o Tribunal de Contas, assisto aqui o teu programa, você pega o Tribunal de Contas e ele conseguiu fazer uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e está
diante de um diagnóstico que foi feito lá em 1974, eles conseguiram atualizar esse diagnóstico, porque quando você vai elaborar um projeto, uma das peças importantes é o diagnóstico. E ele está conseguindo preparar funcionários, tanto do governo, de diversas secretarias, quanto de prefeitura, para que se tornem habilitados a elaborar um bom projeto. Então, o que nós precisamos, na verdade, é ter nas nossas organizações técnicos capacitados para elaborar bons projetos e acessar esse recurso. Não só acessar, mas depois também executar, que é outra dificuldade. Tem que licitar, tem toda essa burocracia. Você é um defensor da parceria público-privada. Isso deu certo aqui no Acre? Olha, na verdade, você escolher vencedores, nem o governo tem essa varinha mágica de escolher e nem a iniciativa privada. A Americanas é uma prova disso. Não é fácil escolher vencedores. Mas o mais difícil é os fracassados escolher o governo. Porque como teve a bolha, né, imobiliária nos Estados Unidos, 2008. os bancos recorrem ao governo para aportar recursos. Né? Então, assim, é um risco, mas nós tivemos parceria que deram certo. Se você pega a Dom Porquito, é um case de sucesso, está dando certo. Você pega a Creaves, está dando certo. Você pega a Peixe da Amazônia, infelizmente, está em recuperação judicial. Até aqui não deu certo. Né? Então, no mundo capitalista, não tem uma regra que você diga que isso vai dar certo. Se fosse assim, tantas empresas no Brasil quebram. Agora, o que é que acontece? Quando é o Estado que está como parceiro, dá-se uma ênfase maior, né? Os defensores do Estado mínimo disseram agora, quando a iniciativa privada quebra, quantas iniciativas privadas não deram certo? Né? Não, olha, a repercussão é menor. Você citou dois casos, né? Só para a gente detalhar o exemplo. Peixes da Amazônia e Dom Porquito. Do ponto de vista da organização empresarial, elas têm praticamente o mesmo desenho, não tem? Muda os empresários, mas, por exemplo, o financeiro é o mesmo, é um fundo de investimento. O que muda são o conjunto de empresários. Lá um número menor de empresários. Aqui o PIB do Acre é sócio da Peixe da Amazônia. Então, por exemplo, você pega os maiores empresários do Acre, o que está na mídia, inclusive, como empreendedores de sucesso, não só são sócios da Peixe da Amazônia, quando foram presidente do Conselho de Administração. Então eles decidiram também, né? Que de fato mandava, né? O acordo de acionista da Peixe, inclusive, diz que quem nomeia o presidente da Peixe é a iniciativa privada. Então, é aquele negócio, quando o negócio é de sucesso, hoje todo mundo fala da Dom Porquito. Todo mundo quer ser o pai da criança. Todo mundo quer tirar foto lá na Dom Porquito, mas não querem na Peixe. E a Peixe eu digo para ti, Itan, que eu não tive sorte de, por exemplo, de ser presidente da ANAC e ter como presidente da PEX o Jorge Viana. Pois é, eu já ia colocar o Jorge Viana na baila. Você alimenta alguma expectativa de que a presença de Jorge Viana na Apex possa mudar os cenários de alguns segmentos da nossa economia? Por exemplo, cadeia produtiva do peixe? Você acha que a hora é agora? Então, nós nunca tivemos num momento tão oportuno. Se você juntar o governador Gladys, se você juntar os prefeitos e você juntar a Apex hoje, o Jorge Viana é inquestionável o sentimento que ele tem pelo Acre, né? Então o Jorge Viana sempre está aqui, conhece o Acre na palma da mão, foi governador, foi senador, foi candidato agora também nas últimas eleições, tem um compromisso enorme com o Acre. Eu não tenho dúvida que é questão de tempo, de meses, eu acho, inclusive, e o Jorge Viana descer aqui no aeroporto com investidores. Porque se eu for contar aqui para você, Itan, nos dedos da mão, eu conto rapidinho aqui. Peixe da Amazônia fechado. A Natex, que forneceu preservativo por mais de 10 anos para o Ministério. Você sabe, tem todos os critérios, está fechado. Álcool verde está fechado. O Acre foi uma das maiores economias de exportar matéria-prima, que foi a borracha. Hoje tem 2 plantas industriais altamente modernas, que é tanto a Natex como a Granada Escuro de borracha em Sena Madureira, que funciona 2, 3 meses. Se tu for em Cruzeiro do Sul, a fábrica de biscoito de Cruzeiro do Sul está fechada. E todo mundo quer um biscoito de Cruzeiro do Sul. Indústria de madeira de Tarauacá está fechada. Indústria de madeira de polos Cruzeiro do Sul moveleiros, tá fechada. aqueles povos. Os polos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos plantas industriais prontas e nós precisamos trazer o investidor e dizer, amigo, está aqui.
a iniciativa privada não toca com competência, então está aqui, tem mercado, inclusive. Todos esses produtos já foram vendidos e foram aprovados. Então, o que é que falta? É atrair o investidor. E a gente tem acompanhado nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook e na imprensa nacional, as relações que o Jorge Viana tem construído no mundo inteiro. Mas, olha, você fez uma afirmação agora há pouco, né? Quem fala desse jeito não é gago, né? Então, você já conversou com o Jorge Viana a respeito de possíveis investidores? Porque você fez uma afirmação, foi tão contundente que eu até me surpreendi. Na verdade, é o seguinte, eu votei no Jorge em todas as eleições que ele foi candidato. Então, quando você vota numa pessoa, você deposita um crédito, uma confiança, né? Eu não tenho muito acesso ao Jorge Viana, já conversei com ele pontualmente sobre essas questões, mas o que eu tenho mais é assim, é a confiança de que ele está num ambiente favorável. O governo do presidente Lula inaugurou a peste da Amazônia. O Lula conhece aquela planta industrial como conhece o Jaime Brum. Ele teve lá, tem as imagens, tem as fotos. Quem é Jaime Brum? Só para que a gente Jaime Brum é um acionista que, inclusive, hoje é o presidente da Peste da Amazônia e o presidente do Conselho de Administração. Então, é uma pessoa, tem no YouTube, tem aí a fala do Lula na inauguração, falando quem é o Jaime Brum, uma das pessoas que mais conhece nessa área de piscicultura. Hoje o Lula é o presidente. Hoje o Jorge Viana é o presidente da Apex. Hoje o governador Gladys Cameli, o senador Petecão, o ministro da Pesca é do partido do senador Petecão. A representação aqui da pesca está com o PSD, inclusive. Né? Está com o PSD. O próprio ministro da Agricultura é do partido do Petecão. Então, nós temos muitas autoridades que, independente de ideologia partidária, se eles olharem que a maioria está constatando que é verdade, que a juventude daqui está saindo para ir morar em João Pessoa, está saindo para morar em Florianópolis, por quê? Porque não tem emprego. A Dom Porquito e a Criaves, juntas, elas geram 800 empregos diretos. Falta o envolvimento do governo do Estado. Quando eu falo envolvimento, eu digo fazer a defesa, pegar o empreendimento e tentar torná-lo viável. Você acha que o governo de Gladson Cameli ainda não entendeu essa cena? Então, na verdade, é o seguinte, eu acho difícil um governador que não queira fazer com que essas plantas industriais funcionem, mas é um desafio grande. É um desafio grande. A prova é tanto que nós também, como tivemos no governo, nós não conseguimos atrair investidor. Né? Quando eu estive no governo como presidente da ANAC, eu também não consegui. Inclusive o Nivaldo está lembrando isso aqui. Ó. O Nivaldo está falando, inclusive esse camarada foi um dos diretores da Peixe da Amazônia. Isso. Então, na verdade, é o seguinte, eu não posso... Quando eu digo para você que o que eu lamento é que na época que eu fui presidente, não só da Agência de Negócios do Acre, mas inclusive da Peixe da Amazônia também, essas condições não estavam postas. Hoje, por exemplo, naquela época, você tem aí, a gente pegou de 2015, 2013 chegou a crise no Brasil, 2015 o processo de impeachment da Dilma, assumiu o Temer. O Brasil, quando o investidor não vê uma segurança jurídica e uma segurança política, ele prefere esperar para as coisas se acalmar e ele fazer o investimento. Hoje eu digo assim, nós temos um presidente da República que conhece o Acre como ninguém. Nós temos o presidente da Apex que conhece o Acre como ninguém. Nós temos o governo do Estado que precisa sinalizar para a geração de emprego, porque a máquina pública não suporta Mas tudo. é isso que eu estou te perguntando. Tudo bem, temos personagens importantes em cargos estratégicos. Presidente da República, Apex. Agora, o governo do Estado, na tua avaliação, ele sabe compreender essa cena? Ele tem um instrumento que está ocioso. Você citou aí pelo menos uns 6 ou 7 empreendimentos. Então, me parece que o governo do Estado não está tendo essa percepção. Posso estar equivocado também. Olha, às vezes que eu tive, as poucas oportunidades que eu tive que estar conversando, eu conversei com o governador Gladys, inclusive ele visitou a Peixe da Amazônia, a equipe dele. Quais foram as impressões que você teve? A impressão que eu tive é que ele tem interesse que essas plantas voltem a funcionar. O que eu não tive a segurança é de que tivesse os canais, né? Porque você imagina agora, por exemplo, você ter acesso a esse mundo, uma coisa é o mundo da política. Você como governador, você tem acesso aos ministérios, à Câmara dos Deputados Federais, dos senadores, esse mundo mais da política. Mas o mundo da iniciativa privada é um outro mundo. Então, assim, hoje eu digo assim que até pela função
Eu, como presidente da ANAC, eu tinha que ter relações com o mundo empresarial. Então, o presidente da Apex tem isso, você vê na agenda. Hoje mesmo de manhã, estava um grande encontro no Itamaraty. Então, assim, esse custo de você estar procurando investidor, ele facilita muito como você tem na Apex, inclusive escritórios em outros países. Então, Sim. assim, eu estou muito confiante, tá? Eu acho que, se não for esse ano, mas acho que ano que vem, nós vamos ter um aquecimento da nossa economia com a chegada aqui de novos investidores. Nós precisamos de atrair novos investidores para o Acre. Inácio, nós vamos fazer o intervalo e tem aqui já algumas observações. Vamos fazer logo após o intervalo. Eu vou priorizar a participação de vocês. Por gentileza, façam as suas perguntas, as suas críticas. Eu preciso delas para dar uma melhorada aqui na qualidade do debate. Vamos para o intervalo e já voltamos.